informações conectadas muito ao raio amarelo dourado, que tem a ver com despertar da consciência. E quando a gente fala de despertar da consciência, existe às vezes uma dúvida, mas o que é a consciência e como é que ela se desperta? Para que a gente entenda o que é a consciência, a gente tem que ir para o oposto, que é justamente a compreensão da distinção entre ego e consciência. E é justamente isso que nós vamos tratar aqui, para que a gente possa começar a entender com maior profundidade certos elementos que se fala muito dentro desse processo nosso de expansão justamente dessa consciência maior, que faz parte do processo evolutivo que estamos passando de transição planetária. Antes de mais nada, então, a gente precisa compreender que existe uma essência maior em cada coisa manifestada nessa dimensão material. Antes de que todas essas coisas ou todos esses seres tenham um significado mental criado por nós, pelas nossas consciências, antes de mais nada, existe uma essência por trás de todas as coisas. E as palavras são uma forma da gente representar um pouquinho, uma casca de tudo aquilo que há de essencial na vida. É somente algo superficial colocar palavras e significados. É só para que a gente possa também se manifestar dentro do mundo, mas entender que é menos que a ponta do iceberg quando nós colocamos palavras para designar o que são as coisas. O que são, então, os seres humanos, o que são as os objetos, por exemplo, antes de uma cadeira ser uma cadeira, em termos de palavra, de designação, ela tem uma essência. E assim para todas as coisas que nós podemos observar no mundo, começar a observar, porém, diante de uma forma mais profunda, o que temos ao nosso redor, já faz com que começamos a distinguir o que é consciência do que é ego. O ego foi criado justamente nesse padrão de superficialidade, foi uma criação mental, uma construção de cada um de nós para que nós possamos estar aqui manifestados. E essa construção também ela é coletiva. Então, entender essas significações que foram dadas por nós mesmos é o primeiro passo para a expansão da consciência. Vamos então começar a entender como esse ego foi construído, para que aí a gente possa perceber o oposto de tudo isso, que é justamente o que é a vida e o que é uma consciência plena. Primeiro de tudo, a questão do ego é uma construção que vem desde bebê, desde que nascemos, porque aquele bebezinho começa a compreender que existe um som que os pais falam e que aquele som é o nome dele. A princípio, ele não entende ainda as questões do eu. Tanto é que muitas crianças, a maioria, começa a se expressar sempre como se ele fosse ele. Por exemplo, o nome do bebê é João e ele fala: João gosta disso, João quer aquilo. Ele não se identifica ainda com o eu, ele se identifica com o João. Ele sabe que aquele nome tem a ver com ele, mas ainda não se formou o euzinho do João para ele começar a se identificar. Mas com o tempo, o Joãozinho vai começar a entender que ele tem um nome e que ele tem também coisas, que ele tem brinquedos e que ele tem o pai e ele tem a mãe. Então, esse processo de ter faz parte também do ego,
que é muito distinto do ser, que é o processo da consciência. Então, vamos começar a entender um pouquinho mais sobre essa questão, então, do ego, do que ele se compõe. Então, o nosso ego que nós construímos, ele é feito de pensamentos e sentimentos, os mais variados, e geralmente são pensamentos e sentimentos mais densos, lembranças, memórias do que nós passamos, que constrói também o nosso ego, os papéis que nós desempenhamos como filho e filha, como pai ou mãe, como irmão, como tio, como profissional, enfim, são papéis que nós nos habituamos a ter. A nacionalidade também vai criar um ego que tem a ver com o ego coletivo, assim como as questões religiosas, ou seja, os dogmas, as crenças, a questão da raça, da classe social, tudo isso faz parte desse ego coletivo e que vai também fazer parte desse ego que faz parte do pessoal. A orientação política também tem a ver com essas questões desse ego coletivo. E aí temos também a identificação com bens e também com opiniões. Os seus gostos e as suas opiniões definem também esse eu menor. A aparência exterior, muitas vezes nos identificamos com o nosso corpo físico, como uma forma de expressão do ego. Os ressentimentos antigos também definem esse ego, assim como os conceitos sobre nós mesmos, que podem ser bons, ou seja, de sucesso, como podem ser negativos. E aí acreditamos que somos fracassados. Tanto um quanto o outro são conceitos do que temos sobre nós mesmos. Tudo isso acaba definindo esse pequeno eu, para que ele possa se desenvolver na sociedade, na terceira dimensão. É uma forma que nós temos para podermos nos apresentar. Muitas vezes, o ego, aliás, sempre, na verdade, o ego vai mostrar aquilo que socialmente é aceito, sendo que depois as coisas que não são convenientes vão ficar na sombra desse ego, assunto que a gente já tratou em outros módulos. Então, essa construção, ela é um processo que vai se desenvolvendo cada vez mais até se tornar uma casca, ou uma máscara, ou uma persona, como você quiser identificar essa questão desse eu menor ou do ego. Identificar-se somente com o ego traz um aprisionamento muito grande e uma sensação também de pouca profundidade. E aí podem vir também grandes desgastes emocionais e questões mentais de sofrimento, porque a pessoa não consegue se conectar com algo muito maior que possa ser libertador. As atitudes também do ego, para que a gente consiga identificar cada vez mais quando estamos no ego e não na consciência. Então, as queixas, lamentações da vida, das situações que acontecem diante de nós, ou então, principalmente, as lamentações ligadas ao outro, fazem parte do ego e acontecem justamente para que, quando a gente se lamenta e fala mal do outro, nós nos colocamos num patamar mais elevado, e isso é bem do ego, porque aí eu preciso me lamentar e julgar o outro negativamente para que o meu ego se sobressaia. Então, preste atenção nessas questões para que você possa ir se lapidando e soltando essas reclamações. Os ressentimentos que nos levam ao passado, questões que não conseguimos digerir, tem a ver, sim, com o ego. A reatividade, quando nos
tornamos agressivos diante de um comentário. Significa, por exemplo, que não estamos conseguindo assimilar diante de situações ou de pessoas que às vezes fazem um julgamento de nós que não é verdadeiro e que precisamos daí trazer maior sabedoria para que não haja reatividade do ego. O ego, muitas vezes, ele nos traz uma certa proteção. É como se fosse a nossa pele, para que, então, a gente possa ir por aí fazendo, realizando as coisas, dando forma e função à nossa vida. Porém, se essa pele é muito grossa, ou se a reatividade é muito intensa, você está num estado de desequilíbrio em relação às questões da essência maior do seu ser. E os rancores têm a ver com aqueles ressentimentos que são profundos, que têm a ver com o seu passado e com aquelas memórias de abandono, de escassez, de rejeição e que ficaram ali já muito arraigadas, se transformando em uma mágoa muito profunda, que é o rancor, e que você não consegue soltar. Todas essas atitudes têm a ver com o ego e que não são você. A importância de começarmos a entender o que é a consciência e o que é o ego é fundamental. Até porque o ego, ele é impermanente. Ele não é algo que vai se perpetuar, ele não é infinito, ele não é eterno, ele é algo extremamente mutável e impermanente dentro do nosso processo da vida. E a consciência é justamente o contrário. Então, a consciência já é consciente por si só. Ela é o não manifestado, o eterno. A consciência em si é infinita e, portanto, não evolui, nunca nasceu e não morre. Essa frase vem deste livro aqui, que é um livro que eu recomendo muitíssimo, lindíssimo, de Eckhart Tolle, que é Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência, um livro robusto, interessantíssimo, profundo, para falar justamente das questões da consciência, dessa nova consciência planetária, para identificar as questões do ego, da sombra, do corpo de dor. Todas essas questões fazem parte desse conteúdo que eu acho extremamente assim importante para que a gente tenha, para quem está aí nesse processo de maior consciência, de despertar da consciência. É um livro que eu indico muitíssimo e ele é a base desse nosso trabalho aqui de hoje, dessa aula de hoje. Então, quando a gente fala da consciência nesse sentido, nós estamos falando de uma consciência que sempre existiu. Ainda nem estamos entrando aqui na questão da consciência do ser humano. Por quê? A consciência do ser humano é uma manifestação dessa consciência que eu estou trazendo aqui, que é uma consciência universal. Então, o nosso papel neste planeta, atenção à importância dessa informação, é justamente poder nos conectar com a consciência universal através da nossa consciência expandida. Essa é a nossa missão neste planeta. Entender isso, sentir isso é algo especial, porque você está daí fazendo realmente a diferença no mundo. E aí, o florescimento da consciência em nós é um processo também, um processo libertador, em que a gente começa a não mais se identificar com as coisas externas e muito menos com o ego, e muito menos com o julgamento, a análise, a crítica de outras pessoas. É quando a gente começa a se voltar para aquilo que é essencial dentro de nós mesmos e aquilo que é permanente e imutável, eterno, infinito, que é essa essência divina que carregamos dentro de nós e que é chamada também, por exemplo, dentro da psicologia junguiana de self.
para que a gente consiga colocar essa consciência em prática, porque às vezes fica um pouco subjetivo demais falar, né, de expansão de consciência. Então vamos trazer na prática, porque esse é o objetivo também do Acenda Sua Luz, que é um fortalecimento interior. Então, dentro deste livro que eu estava mostrando para vocês, ele aponta três maneiras de você colocar a consciência para fluir na sua vida. E nós vamos falar desses três pontos agora, que são bem importantes para que você possa colocar na sua vida cotidiana. Primeiro ponto tem a ver, então, com a aceitação. Quando nós falamos de aceitação, nós estamos falando tanto da aceitação das coisas que nos acontecem, como a aceitação das coisas que nós precisamos fazer. Ambos exigem de nós uma boa vontade. Às vezes, nós não queremos fazer determinadas coisas, mas nós sabemos que nós precisamos fazer. Então, quando você aceita que é necessário fazer aquela ação específica de boa vontade, você vira uma chave, você se pacifica internamente e faz o que precisa ser feito. No livro, o autor ele traz um exemplo que eu acho bem pertinente. Imagine só você dirigindo o carro na escuridão, num lugar bem ermo, e de repente o pneu desse carro fura. Você vai precisar trocar o pneu do carro. Queira ou não, você vai ter que fazer isso. Então, primeiro tem a aceitação. Tudo bem, eu vou ter que trocar o pneu desse carro. E depois você vai lá de boa vontade, e vai trocar esse pneu, porque quanto mais você tiver boa vontade, mais centramento, mais eixo, mais tranquilidade você vai ter para executar aquela tarefa de uma forma que seja o mais agradável possível, mesmo sendo uma situação, às vezes, até extremamente desconfortável. E aí, através dessa necessidade, encontra a aceitação para trazer o centramento e aí executar o que precisa fazer de boa vontade. Esse é um ótimo exemplo para a gente começar a entender no nosso cotidiano aquelas coisas que são simples e que às vezes a gente não faz, como, por exemplo, limpar uma casa, arrumar um quarto, arrumar uma gaveta, lavar uma louça. É necessário, não vai ter outra pessoa que vai fazer para você? Não. Então, vai lá e faz de boa vontade, na paz. Então, a aceitação interior do que acontece e a aceitação do que precisa ser feita é o mesmo, fazem parte da mesma moeda. Então, é os dois lados de uma mesma moeda, o que precisa ser aceitado de uma situação e o que precisa ser feito. Entender isso nos traz centramento, serenidade, e pode até parecer algo passivo, mas na verdade é extremamente ativo e criativo, porque traz essa paz e uma vibração energética sutil que é a consciência. Você vira uma chave e você entra num outro estado de consciência. Além disso, é interessante a gente começar a entender sobre a responsabilidade do seu estado de consciência. Porque quando você não consegue aceitar o que você precisa fazer, não consegue aceitar uma situação, não tem prazer em nada do que acontece com você ou do que você tem que fazer, você precisa parar. Pare, observe e entenda a sua responsabilidade. Assumir a responsabilidade do seu estado de consciência é assumir também a responsabilidade pela vida. Vamos então para
outro aspecto para a gente colocar também em prática. A segunda modalidade, então, da ação desperta está no prazer. Quando nós falamos, então, de prazer, nós temos que começar a distinguir o que é esse prazer do querer do ego. O ego, ele quer coisas, ele deseja situações, ele deseja questões que aconteçam na sua vida para que traga um estado de maior bem-estar. O prazer que nós estamos falando aqui, ele substitui esse querer do ego, que separa você dessa fonte maior criativa que é a do universo, e nos deixa isolado, então, de tudo aquilo que há de mais criativo, sagrado, divino, de toda essa energia que pode fluir quando nos conectamos com a verdadeira consciência do universo, que é extremamente criativa. Então, o prazer que eu estou dizendo aqui é o prazer que nos integra, que nos traz essa força de conexão com o todo. E ele flui através das nossas ações. Então, primeiro de tudo, entender que não é o que eu faço que vai me gerar prazer, mas é o como eu faço que vai, então, propiciar essa energia que vai me trazer bem-estar e satisfação e vai me deixar no momento presente. Quando nós estamos sempre focados em um fim específico, estamos lá no amanhã, nós não estamos nesse prazer. A energia que flui do prazer nos conecta ao momento presente. A mente humana naturalmente vai sempre nos conduzir ao amanhã, ao futuro. O prazer, ele flui do nosso íntimo para as coisas que nós temos que fazer. Não vai ser as coisas externas, não vai ser o mundo que vai trazer o prazer para nós. Nós precisamos virar essa chave, deixar então que a energia do prazer, que tem a ver com a consciência, possa fluir. E para isso nós precisamos estar num estado de presença, um estado de alerta, sem estresse, mas um alerta para que a gente comece a perceber essa consciência maior se conectando ao nosso centro, que ela possa nos guiar e que ali, através dessa consciência que está conectada ao divino, que está conectada a tudo que há de mais sutil, dessa grande consciência maior universal, que nós possamos nos aprimorando e manifestando-nos na matéria. Então, o grande objetivo do prazer é nos trazer para o momento presente. Estando no momento presente, nós conquistamos então essa fluidez para que a gente possa aí sim deixar a consciência expandida. Ela não vai se expandir se você estiver preocupado com o amanhã, preocupado com as coisas que você tem que fazer. Enquanto você estiver no automatismo, no ter que, você está desligado dessa energia criativa que flui no universo e que é abundante. Então, trazer isso para as menores situações no seu cotidiano vai ser extremamente pertinente para que você possa ir se acostumando cada vez mais ao hábito de estar no momento presente, de fazer aquelas coisas que de repente você não tem tanta vontade, mas que são necessárias e que você possa, através então desse prazer interno, dessa energia que flui dentro de você, começar então a trazer essa boa vontade de trazer para o seu cotidiano as coisas que você precisa fazer, lembra da aceitação, e dali então trazer o prazer.
aquelas coisas que você realmente não gosta nada, que odeia fazer, então vai para o nível da aceitação. Você precisa fazer, então você aceita de boa vontade. Se você já tem essa boa vontade em outras ações, então é fácil se conectar com essa energia que flui do prazer. E agora, então, a última ação que podemos fazer para que a consciência flua em nós está, então, nesse propósito que é, então, de trazer o entusiasmo para as nossas vidas. Passando aqui agora para essa palavra que nos oferece, então, algo muito significativo para o nosso dia a dia. Só que a gente precisa entender como ativar esse entusiasmo interior para que a consciência possa se expandir, consciência criativa. E um belo dia, depois que você está conectado ao seu propósito interior, que é um processo que você vai almejando e abrindo espaço dentro do seu despertar. Então, tudo começa nesse propósito interno de estar numa consciência mais expandida. Então, chega um momento em que você se vê dentro de um propósito externo, ou seja, algo que você possa realizar que tenha a ver com um propósito maior para a sua vida. Então, quando nós colocamos meta no nosso prazer, nós estamos aumentando o nosso campo vibracional. Ele muda e ele nos traz então o entusiasmo por aquilo que desejamos fazer, que tem um propósito muito maior e que vai então influenciar muitas pessoas, trazendo também uma consciência maior para os outros, trazendo uma riqueza, trazendo uma abundância. Então, esses projetos maiores fazem parte dessa energia do entusiasmo. É como, então, se fosse uma flecha em que ela está mirada para determinado alvo. E justamente você é essa flecha que sabe exatamente para onde você vai. E o percurso que essa flecha traz é executado com extremo prazer. É assim que nós conseguimos entender essa energia do entusiasmo, que é muito diferente da energia da tensão, do estresse. Então, é entusiasmar-se por aquilo que você está tentando realizar de uma forma desconectada com o seu ego. Aqui no livro, o Eckhart Tolle fala o seguinte: só nos estressamos quando nossa intenção de atingir a meta é maior do que a vontade que temos de fazer o que estamos realizando. Nesse caso, o equilíbrio entre prazer e tensão estrutural se perde, e esta última vence. O estresse costuma ser um sinal de que o ego voltou, e assim nos privamos da energia criativa do universo. Em seu lugar, restam apenas a força e a tensão do desejo egóico. Com isso, precisamos lutar e trabalhar duro para alcançar o objetivo. A tensão diminui tanto a qualidade quanto a eficácia do que executamos sob sua influência. Então, a questão é sempre trazer dentro de nós essa energia que flui, criativa do prazer, para que a gente se mantenha na presença e dali a gente possa, em um propósito externo maior, executar
ações com entusiasmo, entusiasmo. E essas ações, elas não estão conectadas a só você. Fica muito simples entender que certos projetos e certas ações, elas são muito mais bem desenvolvidas daí quando estamos com outras pessoas, que outras pessoas também possam se beneficiar dessas ações, desse propósito externo e que gera uma sensação de que você não está só. E aí a energia criativa, essa energia universal da consciência, acalenta você e não vai trazer, então, ansiedade, não vai trazer o estresse que nós estávamos falando anteriormente. Então, o entusiasmo, ele é o poder que transfere o projeto mental para a dimensão material. A sua força é tamanha que faz com que você conquiste, possa fazer, executar e dar forma àquilo que você almejou em sua mente. Porém, comece a entender que o que você consegue se conectar dentro de uma força maior universal, dentro de um propósito maior, vai trazer então essa força do entusiasmo. Bem, diante disso, o que nós precisamos entender do que falamos é, primeiro de tudo, o prazer. O prazer nas pequenas coisas, o prazer sem pressa de atingir algo, o prazer sem ir para o futuro, sem você estar preocupado no ter que. Manter esse estado de presença é fundamental para que depois você consiga almejar outras ações que estão destituídas do ego. E aí se entusiasmar com os seus projetos que vão fazer a diferença para o todo. Bem, eu espero que tenha ajudado, que você comece a colocar em prática todas essas informações. A gente vai se encontrar para a próxima aula, que será a ativação do momento. Então, um grande abraço e até daqui a pouco.